Olá, colegas, tudo bem com a gente? Bom, hoje nós vamos fazer um mergulho profundo num material que é absolutamente crucial para quem atua na pediatria. Vamos destrinchar a parte 13 do documento oficial focado no diagnóstico de crianças e adolescentes. Nossa bússola aqui é a portaria número 49 do Ministério da Saúde, lá de 23 de julho de 2025. Olha, para o nosso corpo clínico, diagnosticar hipertensão arterial sistêmica na pediatria sempre foi meio que montar um quebra-cabeça, não é verdade? As variáveis de crescimento mudam o tempo todo que a gente considera como normal. Então, a ideia dessa nossa análise de hoje é justamente traduzir essas recomendações super atualizadas do Ministério em um fluxo de trabalho claro, prático e que faça sentido no dia a dia do consultório ou da enfermaria. Vamos construir isso juntos, passo a passo. O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Vamos passar por 4 tópicos. Primeiro, as diretrizes iniciais de aferição. Depois, a gente entra nas especificações técnicas da bolsa inflável. E aí sim, vamos para as classificações. Primeiro de 1 a 13 anos e, por último, a partir dos 13. Então, começando logo pela seção 1, as diretrizes de aferição e os passos iniciais que a gente tem que dar. Pessoal, o rigor metodológico começa muito, mas muito antes da gente sequer olhar para os números. Ele começa no exato momento em que posicionamos o paciente. E aqui a gente já esbarra numa regra protocolar importantíssima, baseada num marco de idade muito simples, os 3 anos. A portaria é super clara quanto a isso. Para os pequenos com menos de 3 anos, a gente tem que aferir com a criança deitada. Por quê? Porque isso minimiza aquela variabilidade hemodinâmica clássica em lactentes e crianças pequenininhas que, convenhamos, ainda não colaboram 100% com o exame. Agora, a partir do momento em que a criança apaga as velhinhas de 3 anos, o protocolo vira a chave. A aferição passa a ser feita com o paciente sentadinho e o braço tem que estar exatamente na altura do coração. Se a gente subestimar isso, a pressão hidrostática na artéria braquial sofre alteração e acaba mascarando os valores reais. É um detalhe biomecânico bobo, mas que faz toda a diferença na precisão clínica. E além da postura, tem 2 mandatos de procedimento que a gente precisa incorporar como um mantra no atendimento. Primeiro, a pressão arterial tem que ser medida nos 4 membros logo naquela primeira consulta. Isso não é só um preciosismo, tá? É um rastreio ativo e necessário para descartar logo de cara condições anatômicas congênitas, como a coarctação da aorta. É o tipo de coisa que passa fácil despercebida se a gente não buscar ativamente por essa assimetria pressórica. O segundo ponto é que a pressão deve ser verificada anualmente, de forma totalmente sistemática depois que a criança faz 3 anos. Transformar isso num sinal vital de rotina em toda a santa consulta de puericultura é de longe a nossa melhor arma para intervir cedo no risco cardiovascular. Bom, indo agora para a nossa seção 2, vamos falar das especificações da bolsa inflável. Porque, convenhamos, nenhum posicionamento perfeito salva uma leitura se o equipamento estiver errado. 80%. Grave esse número, porque ele é a medida mágica para o comprimento da bolsa inflável. O documento exige que esse comprimento abrace pelo menos 80% da circunferência do braço da criança. Se a gente pegar um manguito curto demais, batata. Vai dar uma hiperestimação clássica da pressão, e aí a gente acaba criando diagnósticos de hipertensão do avental branco puramente iatrogênicos. Não dá, né? E casando com o comprimento, a gente tem a largura. A largura da bolsa tem que cobrir pelo menos 40% dessa mesma circunferência. O recado aqui é simples, aquele manguito tamanho único não tem um menor espaço na pediatria moderna. Todo consultório pediátrico precisa ter um arsenal de manguitos, desde o minúsculo de recém-nascido até o de adulto grande. Isso garante que a compressão da artéria seja correta e que a onda de pulso seja transmitida sem ruídos. Se a gente errar nesse dimensionamento agora, a gente compromete toda a estratificação de risco que vamos fazer logo em seguida. Entrando na nossa seção 3, vamos ver a classificação para a turminha de 1 a 13 anos, usando análise por percentis. Legal, agora que a nossa técnica de medição está impecável, entramos na fase em que a fisiologia dá as mãos para a estatística. Esse aqui é o famoso quadro 6, direto do documento do Ministério da Saúde. Eu sei, à primeira vista ele parece uma tabela densa, cheia de percentis e daquela regrinha do o que for menor. Mas acredite, isso aqui é a espinha dorsal do nosso diagnóstico. Ele traduz perfeitamente o consenso científico atual. Antes de a criança chegar na adolescência avançada, não tem essa de um número fixo ser o normal. A pressão esperada cresce junto com o paciente. Vamos desmembrar isso para o grupo mais jovem e entender como colocar essas métricas para rodar na prática. Certo? Isolamos aqui na tela só a galerinha de 1 a 13 anos. Nessa fase, idade, sexo e altura são as variáveis que mandam no jogo, então a gente sempre vai precisar da ajuda das tabelas de referência ou daquelas calculadoras clínicas de bolso. Funciona assim, a pressão é normal quando fica estritamente abaixo do percentil 90. Ponto.
Aí acende a luz amarela da pressão arterial elevada se o valor bater no percentil 90 até um pouco abaixo do 95. E olha a pegadinha aqui, super importante. Se a pressão der 120 por 80, mesmo que isso seja menor que o percentil 95 para aquela criança gigante, a pressão já entra como elevada. O protocolo manda a gente usar sempre o menor critério de corte. Agora, território patológico. A hipertensão arterial grau 1, ela aparece quando chegamos no percentil 95 e vai até o percentil 95 somado a 12 milímetros de mercúrio, ou, claro, valores fixos entre 130 por 80 e 139 por 89, sempre lembrando da regra de usar o critério mais rigoroso, ou seja, o menor valor. Por fim, a hipertensão arterial grau 2, que é quando a coisa aperta. Ela é cravada se passar do percentil 95 mais 12 ou se a pressão já bater direto na marca absoluta de 140 por 90 para cima. Seguir esses percentis à risca é o que nos salva de cometer subdiagnóstico nos menores e sobrediagnóstico naquelas crianças que são bem mais altas que a média. Chegamos à seção 4. Classificação a partir dos 13 anos, voltando para o mundo dos valores absolutos. Aqui a gente dá tchau para a complexidade dos percentis. Nessa fase do desenvolvimento, a arquitetura vascular do adolescente já age praticamente como a de um adulto. É por isso que, a partir dos 13 anos, o documento descarta as contas com altura e sexo e adota de vez os limiares absolutos em milímetros de mercúrio. Facilita demais a vida na triagem do ambulatório, não é? Fica assim. Normal é simples. Sistólica e diastólica precisam estar abaixo de 120 e 80, as duas. A pressão arterial elevada ficou com uma margem bem estreitinha. A sistólica fica entre 120 e 129, mas a diastólica tem que se manter firme abaixo de 80. Se subir mais um degrau, entramos na hipertensão arterial grau 1. Aí a sistólica corre de 130 a 139, ou a diastólica fica entre 80 e 89. E fechando o quadro, a hipertensão arterial grau 2 é definida por qualquer medida sistólica de 140 para cima ou diastólica de 90 para cima. Mudar para esses números fixos é uma jogada de mestre para a gente unificar a linguagem com a clínica médica de adultos, deixando as transições de cuidado na adolescência muito mais seguras. Para a gente amarrar essa nossa análise de hoje, eu queria deixar um questionamento que vale ouro para quem está na linha de frente clínica. Nós sabemos de cor que a base de tudo é um diagnóstico bem feito. Mas até que ponto seguir quase que religiosamente essa padronização da Portaria 49, medindo os 4 membros no início, escolhendo o manguito com perfeição cirúrgica, realmente muda a história natural da doença nos nossos pacientes? A verdade é que esse rigor não é burocracia de sistema, é literalmente a nossa única linha de defesa para frear lesões de órgãos-alvo que, por mais assustador que pareça, começam de forma totalmente silenciosa ainda na infância. Que essas regras que a gente revisou hoje sirvam de base para a gente entregar uma medicina cada vez mais preventiva e afiada. Pessoal, muito obrigado pela companhia e pela atenção nesse mergulho no material e até a nossa próxima análise. Um grande abraço.